Olá pessoal! Neste vídeo eu irei resolver alguns exercícios complementares de cálculo A, do mesmo tipo das questões que foram abordadas em nossa primeira avaliação. Bom, a questão 1, peço para determinar o domínio e a imagem desta função f de x, definida pela expressão raiz quadrada de x² menos x menos 6. Bom, o domínio é definido pelo conjunto máximo de valores de x para os quais a função está definida. Lembrando que a função f de x, neste caso, é definida por uma raiz quadrada, né? E a raiz quadrada não pode ser avaliada, ela não está definida quando o seu argumento, que é o radicando, for um número negativo. Para resolver este problema, eu preciso avaliar, analisar a variação da expressão x² menos x menos 6, que é exatamente o que define o radicando. Pois os valores de x que tornam essa expressão negativa não pertencem ao domínio, ou seja, o domínio vai ser exatamente o conjunto de todos os valores de x para os quais esta expressão é maior ou igual a zero. Como a função raiz quadrada está exatamente o que eu acabei de falar, vamos estudar a variação dessa função que eu chamei de h de x, ou seja, h de x é x² menos x menos 6. Como é que se avalia, como é que se analisa uma função de grau 2? Primeiro vamos lembrar de um fato básico, não é? Que você estuda no ensino médio. Uma função de grau 2 ou uma função polinomial de segundo grau tem como gráfico uma parábola. Essa parábola ela pode cruzar o eixo x ou não. Ela pode cruzar o x em dois pontos, em um ponto ou em nenhum ponto. Além disso, ela pode ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. O que vai definir isso é exatamente o coeficiente do termo x². Se esse coeficiente for positivo, a concavidade é para cima. Se for negativo, a concavidade é para baixo. Nesse caso, o coeficiente aqui é o número 1. Portanto, é positivo, a concavidade é para cima. Resta saber se esta parábola cruza o eixo x em dois pontos, em um ponto ou em nenhum ponto. Por exemplo, se ela cruzar o eixo x em dois pontos, nós teríamos o gráfico representando o eixo x como sendo essa linha vermelha, a parábola cruzaria dessa forma o eixo x. E aí, isso significa o quê? Que nesses pontos de cruzamento, a função se anula, a função h se anula. A outra possibilidade é se a parábola cruza em apenas um ponto. O ponto de cruzamento é sempre aquele ponto, aquele valor de x para o qual o h de x é igual a zero. Se não se cruzar em nenhum ponto, é porque não existe nenhum x que anula a função. Lembrando da fórmula de Bhaskara, tudo isso se resume ao seguinte. Quando o delta, que é o discriminante, ele é um valor positivo, isso significa que a equação tem duas raízes. Ou seja, o gráfico da função vai cruzar o eixo x em dois pontos. Quando o delta for zero, você tem uma única raiz, cruza em apenas um ponto. Quando o delta for negativo, não cruza em nenhum ponto. Tudo que temos que fazer é analisar o discriminante dessa equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara. O delta aqui é dado por b² menos 4ac, onde o b é o coeficiente da variável x. O a é o coeficiente de x², que no caso é 1, enquanto que o b é menos 1. E o c é menos 6. Então aqui fica b² é 1, menos 4 vezes 1, 4, vezes menos 6, menos 4 vezes menos 6, mais 24 mais 1, ou 24 mais 1 é igual a 25. Então, o discriminante é exatamente 25. E as raízes são dadas por essa expressão. Menos b
como b é menos 1, fica mais 1, mais ou menos raiz do delta, mais ou menos raiz de 25 sobre 2a, onde o a é 1. Então, 2 vezes 1 é 1, então fica 1 mais ou menos raiz de 25 sobre 2. Ou seja, temos duas raízes reais. Uma que eu chamei de x1, quando eu escolho o sinal positivo. Raiz de 25 é 5, 5 mais 1, 6, dividido por 2 é 3. Então, uma raiz é 3. E a outra é quando você tem um sinal negativo, você escolhe o sinal negativo, e aí eu tenho 1 menos 5, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, o gráfico da função h é uma parábola com concavidade para cima e cujas raízes são x1 igual a 3, x2 igual a menos 2. Então, a parábola ela cruza o eixo x. Aqui nessa figura você vê que esse eixo aqui representa o eixo x, tá? Concavidade para baixo, cruza o eixo x em dois pontinhos. Um pontinho que eu chamei de x1 é o 3 e que eu chamei de x2 é o menos 2. Obviamente, se o valor aqui é zero da função e a concavidade é para cima, então entre menos 2 e 3, o sinal da função vai ficar negativo, porque o gráfico vai ficar abaixo do eixo x. E para x menor do que menos 2 ou x maior do que 3, o gráfico está acima do eixo x, portanto o sinal da função é positivo. Assim, o h de x é não negativo, ou seja, maior ou igual a zero, apenas se x for menor ou igual a 2 ou se x for maior ou igual a 3. Ou seja, a função f de x, que é raiz quadrada de x² menos x menos 6, que é a raiz quadrada de h, só está definida nesses dois intervalos, ou seja, o domínio da função f, para que esteja definida a função f, o h tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, o x tem que ser menor ou igual a 2, intervalo menos infinito, menos 2, incluindo menos 2, é fechado em menos 2, ou o x tem que ser maior ou igual a 3. Então, intervalo fechado no 3, porque inclui o 3, quando o x é 3 vai dar 0, e qualquer valor superior a 3 também é admissível, uma vez que a função h é positiva para x maior do que 3. Para determinar a imagem da função f de x, devemos considerar a variação nos valores da função f, quando a variável x varia em seu domínio. Basicamente, a imagem são todos os valores que alcançados pela função f de x para algum x no domínio. Note que f de x é uma função contínua e que f de x tende a mais infinito quando x tende a mais infinito. Mais ainda, né? Se você observar a função f de x, que é a raiz de h, o que acontece com essa função h? Perceba, quando o x vai crescendo, a função h de x também vai crescendo. Quando o x vai decrescendo para valores negativos, a função também vai crescendo positivamente. Ou seja, a função h tende a infinito quando o x tende a mais ou menos infinito. Não apenas quando tende a mais infinito. Além disso, a função f nunca assume valores negativos. Por quê? F não é a raiz quadrada? Raiz quadrada, pessoal, nunca é negativo. E aqui, obviamente, eu estou considerando o x variando em seu domínio, tá? E, portanto, seu valor mínimo é zero. Quando é que a função f tem o valor mínimo? É quando h é mínimo, não é? O valor mínimo do h variando dentro do domínio é zero, que é exatamente nesses dois pontinhos. Nesses dois pontinhos, a função h é zero e a função f também é zero, porque f é raiz quadrada de h. Portanto, a imagem de f, os valores que f assume quando x varia no domínio vão desde o zero,
até o mais infinito. Cresce infinitamente. Ou seja, qualquer valor positivo ou nulo é assumido pela função f. E os valores negativos nunca são assumidos pela função f. E aí a questão fica finalizada. Questão 2. Calcule este limite. Limite de raiz de 2 menos x menos 1 dividido por 2 menos raiz de x mais 3. Como o numerador e denominador da expressão f de x, tanto o numerador, que é essa expressão de cima, como o denominador, que é a parte de baixo, ambos anulam-se, né? Quando x tende a 1, basta você ver quando x tende a 1 aqui, vai ficar 2 menos 1, 1. A raiz de 1 é 1, menos 1 dá 0. E aqui fica 3 mais 1, 4. A raiz de 4 é 2, 2 menos 2 dá 0. Então, numerador e denominador se anulam quando x tende a 1. É fato. Isso vai dar origem a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, quando x tende a 1. Já expliquei isso no vídeo anterior, né, no vídeo da resolução da prova. A gente precisa eliminar essa indeterminação, e a forma de fazer isso é reescrever essa expressão de uma outra forma, de uma maneira equivalente, de maneira que essa indeterminação seja eliminada. E para isso você tem que usar os produtos notáveis e eliminar essa raiz aqui, por exemplo. Tanto no numerador como no denominador. Então, como é que a gente faz? A expressão original é esta aqui. Usando produtos notáveis, eu tenho aqui uma diferença, tá? Raiz de 2 menos x menos 1. Para eliminar essa raiz, eu tenho que obter o quadrado da raiz. Para eliminar essa raiz e não fazer surgir nenhuma outra raiz, eu tenho que multiplicar essa diferença pela soma. Ou seja, eu multiplico a expressão aqui da diferença pela soma, que é raiz de 2 menos x mais 1. Obviamente, se eu multiplico o numerador por uma outra expressão, para não alterar a função, eu devo também multiplicar o denominador pela mesma expressão. Agora, observe que no denominador, originalmente, nós tínhamos 2 menos raiz quadrada de x mais 3. O mesmo processo deve ser feito. Isso aqui é uma diferença. Eu vou multiplicar por uma soma agora. Ou seja, por 2 mais raiz quadrada de x mais 3. Porque quando eu fizer esse produto, novamente eu elimino essa raiz. Se eu multiplico embaixo, ou seja, se eu multiplico o denominador por essa expressão, devo também multiplicar o numerador pela mesma expressão para que não se altere a expressão original. Quando você faz essas multiplicações, essa multiplicação aqui vai ser o quadrado de uma soma por uma diferença, é o quadrado do primeiro, quadrado da raiz vai dar 2 menos x, menos o quadrado do segundo, menos 1 ao quadrado, que é menos 1, então. Enquanto que na parte de baixo, novamente vai ser o quadrado do primeiro, que é 4, menos o quadrado do segundo, que é x mais 3. E essas duas raízes ficam aqui. Quando você simplifica, você obtém o seguinte: 2 menos x menos 1 é 1 menos x. E 4 menos x mais 3 também é 1 menos x. Ou seja, a origem da indeterminação é exatamente esse 1 menos x que tornou-se visível agora. Por essa razão, que quando a gente fazia x tender a 1, aparecia aqui 0 e 0. Considerando o x diferente de 1, eu posso cancelar esses dois termos, e aí a minha expressão original ela se torna equivalente, mais precisamente, ela é igual a essa nova expressão, desde que x seja diferente de 1. Para todo x diferente de 1, vale que o f, que é essa expressão, é igual a g, que é essa expressão nova que a gente obteve no final. Como o f coincide com g para todo x diferente de 1,
podemos utilizar a função g para calcular o limite de f quando x tende a 1. Pois f é igual a g. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 é igual ao limite de g de x quando x tende ao mesmo valor que é 1. Lembrando que o limite considera valores próximos a 1, ou seja, a igualdade aqui só vale se x for diferente de 1. E no limite é exatamente isso que nós estamos considerando, o x diferente de 1 mais próximo de 1. O limite de g de x, quem é g? Essa expressão. Quando x tende a 1, essa função agora, a função g, ela é uma função definida em x igual a 1. Como ela é contínua, porque é uma função racional, o valor do limite é o valor da função em x igual a 1, que vai dar 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Então, este é o limite procurado. Questão 3. Considere uma partícula movendo-se sobre uma reta de modo que sua posição em relação à origem seja medida em metros e dada como uma função do tempo, que no caso o tempo é medido em segundos, por s de t igual a menos 2t ao quadrado mais 3t mais 20. Ou seja, para cada t que você coloca aqui, você tem um valor de s. Para cada t, que no caso aqui é o tempo, eu tenho um valor de s, que é a posição na reta real, tá, em relação à origem, dada em metros. Se o s for positivo, eu estou à direita do zero. Se for negativo, eu estou à esquerda do zero. O zero é a referência, que no caso é a origem. T medida em segundo e s medida em metros. Calcule a velocidade média, chamada aqui de Vm, da partícula no intervalo que vai do tempo inicial ti igual a 2 segundos ao tempo final tf igual a 5 segundos. Calcule também a velocidade instantânea, chamada aqui de vi, exatamente no tempo 3 segundos. A velocidade média, pessoal, é a taxa da variação média do espaço percorrido pelo tempo. Δs, ou melhor, ΔT, que é o tempo percorrido, o tempo gasto no percurso, é a diferença TF menos TI, o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que o tempo só anda para frente, né? Bom, pelo menos é nesse estudo que a gente está fazendo. Então, tempo final menos tempo inicial é o ΔT. Enquanto que o ΔS vai ser a diferença entre a posição da partícula no tempo final e a posição da partícula no tempo inicial. Ou seja, S de TF menos S de TI. TI é 2 segundos, TF é 5 segundos. Então, S de TI, basta fazer o cálculo, vai dar 18 metros, enquanto que o S no TF, a posição da partícula no TF, é menos 15 metros. Ou seja, no tempo final, a partícula está posicionada a uma distância de 15 metros em relação à origem, só que à esquerda da origem. Enquanto que no tempo inicial, a partícula está posicionada a 18 metros da origem, à direita da origem. A variação, portanto, entre essas duas posições vai ser menos 33 metros. Sinal negativo significa que a partícula se deslocou da direita para a esquerda. A variação no tempo, ΔT, é o 5 menos 2, que é igual a 3 segundos. Portanto, velocidade média, ΔS sobre ΔT, menos 33 sobre 3 dá menos 11 metros por segundo. A velocidade instantânea é o limite da taxa de variação média quando você pega a variação no tempo, né, é muito pequena. Ou seja, isso vai dar exatamente a derivada de S em relação a t. Então, a velocidade instantânea, quando o tempo vale 3 segundos, é a derivada da função S de t, avaliada no instante t igual a 3. Então, eu derivo a função S de t. Quem é a função S de t? Menos 2t ao quadrado mais 3t mais 20, eu derivo.
A derivada vai dar menos 4t mais 3 e avalio em t igual a 3. Em t igual a 3. Nesse caso, nós temos VI de 3 é menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 mais 3, menos 9 metros por segundo. Questão 4. Determine uma equação da reta tangente à curva Qual é a curva? Y igual a menos x quadrado mais 2x mais 3 no ponto P23. Essa curva é uma parábola, tá? Equação da reta tangente. Y menos y0 igual f' no x0 vezes x menos x0. Essa é a equação da reta tangente. x0 e y0 são as coordenadas do ponto onde eu quero calcular, onde eu quero determinar a reta tangente. O ponto é 2, 3, portanto, x0 é 2 e y0 é 3. O f de x é essa expressão, menos x quadrado mais 2x mais 3, a derivada, portanto, é menos 2x mais 2, e a derivada, quando x vale 2, é menos 2. Então, a reta tangente tem a seguinte equação, y menos 3, que é o y0, igual a menos 2, que é exatamente o f' no x0, que eu acabei de calcular, vezes x menos x0, x menos 2. Ou seja, y igual a menos 2x mais 4 mais 3. 4 mais 3 é 7. Então, a reta tangente y igual a menos 2x mais 7. Questão 5. Determine f' de x em cada um dos casos. Item A. F de x igual a x quadrado menos x mais 1 sobre x menos 2. Item B. F de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais x mais 2. Solução. Solução é derivar usando a regra do quociente e, no segundo caso, usando a regra da cadeia, função composta. Então, f', a regra do quociente, você deriva a função de cima, que dá 2x menos 1, vezes a função de baixo. Então, eu tenho 2x menos 1 vezes x menos 2, menos derivada da função de baixo, que dá 1, vezes a função de cima, que é x quadrado menos x mais 1. Tudo isso dividido por x menos 2 ao quadrado. Então, a derivada, quando você simplifica, encontra x quadrado menos 4x mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Item B, a derivada da função f, você deriva a função de dentro. Então, você tem 2x mais 1, vezes a derivada da raiz, que é 1 meio, vezes a expressão elevada ao meio menos 1. Lembrando que u elevado a 1 meio, a raiz quadrada de u é igual a u elevado a 1 meio, tá? Então, temos 2x mais 1 vezes 1 meio, vezes a expressão elevada a 1 meio menos 1, que é a derivada da raiz quadrada. Então, f' de x é 1 meio de 2x mais 1 sobre raiz quadrada de x quadrado mais x mais 2. Sexta e última questão. Calcule pela definição a derivada da função f de x igual a menos 2x quadrado mais 3x mais 5. A derivada pela definição é calculada fazendo esse limite f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Então, o que eu faço? Eu tenho a expressão de f de x. No caso, é uma função polinomial, portanto, é fácil calcular f de x mais h. F de x mais h fica o quê? Menos 2. No lugar do argumento é o x mais h ao quadrado, mais 3 vezes x mais h, mais o 5. Então, fica menos 2, eleva ao quadrado
x mais h, fica x² mais 2hx mais h ao quadrado. 3 vezes x mais h, fica 3x mais 3h, mais o 5. E aí eu multiplico x² mais 2hx mais h ao quadrado por menos 2, que é menos 2x², menos 4hx menos 2h ao quadrado, mais 3x mais 3h mais 5. Agora eu vou calcular essa diferença aqui, ó, que é o ΔF, né? A variação em f. É f de x mais h menos f de x. Então, f de x mais h menos f de x vai dar essa expressão aqui, que é o f de x mais h que eu calculei aqui em cima. E aqui, menos o f de x. O f de x é menos 2x², fica menos com menos fica mais. Então, mais 2x², mais 3x, mas eu estou fazendo a diferença, então é menos 3x. E mais 5, pela diferença, fica menos 5. Quando você simplifica tudo, você encontra que f de x mais h menos f de x é igual a h vezes menos 4x mais 3 menos 2h. Portanto, f' é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. O f de x mais h menos f de x é o quê? É h vezes menos 4x mais 3 menos 2h, e depois você divide por h. Obviamente, quando você está calculando o limite quando h tende a zero, o h aqui é diferente de zero, você pode cancelar esses dois h's. E aí fica que f' é o limite de menos 4x mais 3 menos 2h quando h tende a zero. Quando h tende a zero, você cancela essa parte, fica apenas menos 4x mais 3. Esta é finalmente a expressão da derivada pela definição. F' de x é igual a menos 4x mais 3. E ficaremos por aqui. Obrigado.